Olá amigos, tudo bem? Estamos aqui para a gente fazer então a nossa retrospectiva sobre as eleições de 2020, projetando para 2022 na maioria dos casos, pelo menos. Após todas as eleições, após a última eleição de 2018, eu fiz esse trabalho retrospectivo. Eu quero ver se eu consigo transformar isso numa cultura aqui na coluna do CT, que é após cada eleição a gente possa fazer aí uma retrospectiva, uma projeção do que se esperar para próximas eleições, porque sempre é assim, é uma eleição puxa a outra. E nós vamos começar por o personagem que eu considero o mais importante neste momento da política do Tocantins, que é o senador Eduardo Gomes. O senador Eduardo Gomes, que é líder do governo Jair Bolsonaro no Congresso Nacional e que é um habilidosíssimo na arte da política aqui no estado, um sobrevivente, um dos poucos sobreviventes, e diga-se bem, da era do siqueirismo, daquela época da guerra de Siqueira contra o Marcelo. O senador Eduardo Gomes é talvez o único que está aí, um dos poucos, né, que está aí no auge da sua performance política, né? E o Eduardo Gomes, ele tentou ser candidato a senador em 2010 já era uma expectativa dele, acabou sendo preterido naquela época, quando era a candidatura do ex-governador Siqueira Campos contra o então governador tampão Carlos Gaguin. Ele foi preterido pelo senador Vicentinho Alves. Ele ficou muito chateado na época, mas engoliu, foi candidato a federal e foi reeleito. Em 2014, o Eduardo Gomes vem então com a sua candidatura a senador na chapa de Sandoval Cardoso. A conversa que tinha na época é que o Sandoval e o personagem forte daquele momento, que era o deputado estadual Eduardo Siqueira Campos, ex-secretário, na época secretário de Relações Públicas, né, foi secretário de Relações Públicas do seu pai, Siqueira Campos, disse que os dois, Sandoval e Eduardo, não queriam a candidatura do Eduardo Gomes a senador, eles preferiam o César Halum. No entanto, o Eduardo Gomes era o vice-presidente nacional de Solidariedade, que era o partido Sandoval, tinha a força política, tinha um apoio da Nacional do Solidariedade, e por isso acabou se impondo como candidato a senador. Não teve assim um apoio muito considerável, mas foi surpreendente. O Eduardo, as pesquisas Ibope, vinham mostrando ele 20 pontos atrás da senadora Cátia Abreu, que disputava a reeleição, e ele acabou perdendo por menos de 1 ponto para a senadora Cátia Abreu, que foi reeleito. E depois o Eduardo mergulhou, ficou 4 anos afastado, e ninguém acreditava que ele seria candidato a senador. De repente lançou a candidatura de Vicentinho Alves a governador na eleição suplementar de 2018, e depois não estava conseguindo uma candidatura para se compor como candidato a senador, acabou sendo segundo suplente do Siqueira para senador na chapa do Carles em 2018. No entanto, Siqueira retirou a candidatura e o Eduardo foi candidato a senador e ganhou muito fácil, foi uma eleição tranquila. E depois que foi eleito, ele foi para o MDB, né, naquela articulação do Renan Calheiros para tentar se eleger presidente do Senado, deixou na época o Solidariedade e foi para o MDB, e aí ficou um pouco meio de lado, só apenas um senador, logicamente sempre muito habilidoso. No entanto, ele ganha uma força muito grande quando assume aí a liderança do governo no Congresso Nacional, do governo Bolsonaro. Aí se tornou a principal personalidade da política do Tocantins, o homem mais forte. O Eduardo teve uma participação fundamental na eleição de grande parte dos prefeitos do estado, e isso é muito importante porque a eleição municipal é uma eleição intermediária para a eleição estadual, e você fazer uma base de prefeitos é fundamental. Além disso, com a força do governo do estado, o Eduardo ele pode, como tem feito, né, carregar muitos recursos, resolver pendências de prefeituras. Ele tem uma força muito grande em Brasília e é muito habilidoso em termos de articulação no estado. Um exemplo disso é o MDB,
que ele não entrou, ao contrário de outros que tentaram entrar por Brasília no MDB no passado, chutando a porta. Ele não chutou a porta, entrou devagarzinho, foi conquistando as pessoas e hoje ele tem um apoio muito grande internamente do MDB, e isso nós vimos inclusive na articulação em prol da candidatura da Cíntia. Diga-se que ele teve uma participação absolutamente fundamental na construção da candidatura da Cíntia, senão ela teria muitos problemas, havia muita reclamação que ela não fazia política, e a entrada do Eduardo, abraçando a articulação da candidatura dela, foi fundamental para consolidar uma base forte de apoio, né? Além do PSDB da própria Cíntia, ele colocou o MDB, trouxe o DEM, enfim, o Avante, que é do irmão dele, que acabou virando vice-prefeito da Cíntia também, numa bobeada, vamos dizer, do DEM ali, ele acabou emplacando o irmão como vice da Cíntia. Então o Eduardo, ele tem um papel fundamental. Agora, em 2022, como que vai ser? Bom, eu vejo do Eduardo em 2022 em duas situações. A primeira base que nós temos que pensar é como que vai estar o governo Bolsonaro em 2022. Nós temos um problema do fim do auxílio emergencial, nós temos um problema da vacina, nós temos a possibilidade de um agravamento da crise sanitária, nós temos a possibilidade de uma volta da inflação, que é um medo que nós temos também a possibilidade, e aí uma expectativa, uma projeção de crescimento do desemprego, ou seja, nós temos problemas na economia, fora as bobagens que volta e meia o Bolsonaro cria, que fala, enfim, essas teorias da conspiração que ele vende, que ele sustenta sem prova, sem nada. Então nós temos que ver o seguinte: como que vai ser o governo Bolsonaro? Se o governo Bolsonaro em 2022 estiver fortalecido, não tenho dúvida que o Gomes será um grande nome para 2022. Agora, se em 2022 o Bolsonaro tiver enfraquecido, tiver desgastado, aí também há uma outra realidade. Lógico que sempre o governo federal, no estado como Tocantins, depende dos recursos federais, mesmo o governo fraco pode carrear muito recurso para o estado, para os municípios, e isso também pode, mesmo num governo fraco, o Eduardo, até com a habilidade que tem, não se contaminar tanto. Mas uma realidade é o governo Bolsonaro fortalecido e outra realidade é o governo Bolsonaro em desgaste. Outra condicionamento que eu vejo para o papel do Eduardo Gomes em 2022 é a eleição da mesa do Senado. Se o Eduardo for eleito presidente do Senado, ele não é candidato a governador do Tocantins, mas ele tem um peso ainda muito maior na definição do candidato. E para mim o candidato dele chamará Ronaldo Dimas, o atual prefeito de Araguaína. Se o Eduardo não for presidente do Senado, há uma possibilidade grande dele encarar a disputa para o Senado, até porque ele tem mais 4 anos de senador pela frente. Então ele poderá aí assumir essa candidatura. De repente o Dimas pode ir ao Senado, ou pode ser vice, enfim, mas de toda forma ele pode ser sim um candidato a senador. Então essas são as duas possibilidades, duas condicionantes que eu vejo para o papel que o Eduardo vai desempenhar em 2022. Agora, eu não tenho dúvida de que ele terá um papel muito importante na eleição de 2022. Isso é claro, não tenha dúvida disso, é um político mais hábil que nós temos hoje no estado, e fortalecido ele se torna ainda mais fundamental na decisão das eleições de 2022. É isso, pessoal, voltamos a qualquer momento com outra personalidade aí da nossa política, nessa nossa retrospectiva que eu quero que você acompanhe aí. Curta o vídeo, compartilhe com os amigos, se inscreva no nosso canal, tá bom? Um abraço a todos.